Muito bem, essa é a aula 4 de 80 da Jornada de Investidor. Se você não assistiu as outras, volta aqui na playlist e lê o resto. E a ideia desse vídeo é a gente falar sobre as 3 grandes áreas de investimentos e as 3 grandes áreas que você pode investir. A primeira grande área em que a gente pode investir são os ativos físicos. Por ativos físicos, a gente pode entender como aqueles que a gente consegue pegar, ver, sentir, verificar, aqueles que vocês estão acostumados, né? Como imóveis, terrenos, carros, equipamentos, maquinários. A segunda grande área é a que a gente mais vai tratar nesse curso, ou praticamente a gente só vai tratar dela nesse curso, que são os ativos financeiros. E por ativos financeiros, a gente pode entender como aqueles que são representados por um certificado, uma cautela, um título, ou seja, um papel. Antigamente era papel, né? Hoje é número eletrônico nos computadores. Esse papel, necessariamente, ele é negociado no mercado financeiro, por isso que o nome é ativo financeiro. Um bom exemplo de um ativo financeiro é a poupança, ou um título do tesouro, um CDB, um LCI, um LCA. A terceira grande área de investimento são os ativos intangíveis, que são aqueles que a gente não consegue nem pegar, nem ver, nem verificar e que são muito difíceis da gente mensurar o quanto que eles valem, né? Não tem como saber o valor, não tem como saber direito o preço e nem o retorno que esse ativo vai nos trazer. Como exemplo, a gente pode citar o investimento que você fez na sua empresa, na marca da empresa, ou o investimento que você fez em marketing, ou até o investimento que você fez em lazer ou no seu próprio treinamento. Geralmente, o investimento feito no ativo intangível, a gente não consegue vender depois e eles são muito difíceis de mensurar ou de vender. Dadas essas 3 grandes áreas que todos os investimentos vão se encaixar, vamos para as 3 principais características dos investimentos, que são retorno, risco e liquidez. Começando pelo retorno. Retorno, a gente entende que é o quanto em percentual ou em dinheiro que a gente recebe em relação ao investimento inicial. Né? Os investimentos podem ter um retorno muito alto ou um retorno muito baixo, mas todo investimento, se for investimento, ele tem algum tipo de retorno, né? Seja ele alto, médio ou baixo. Se você coloca dinheiro em alguma coisa e você não tem nenhum retorno, ele não é um investimento. A próxima característica dos investimentos, que você aprendeu há 2 vídeos atrás, é o risco. E todo investimento tem um determinado grau de risco. E ele pode ser alto, ele pode ser baixo, ele pode ser médio, né? Mas o interessante é que existe uma correlação, que ela é fundamental aqui e você tem que começar a entender desde agora. Que quanto maior o retorno potencial de investimento, maior é o risco. Eu costumo dizer que a relação de risco e de retorno, ela é como que um cobertor. É um cobertor meio curto. Se você tapa a orelha, ou seja, se você tem retorno, né, você tem um risco maior, os teus pés vão ficar descobertos. Agora, tapou o pé, tapei o pé para mim não ter risco e as orelhas vão ficar descobertas, ou seja, você vai ter um retorno melhor. Ou seja, existe uma relação direta entre risco e retorno e ela é igual a um cobertor curto. A terceira perna desse tripé e característica dos investimentos é a liquidez. E a gente entende por liquidez a facilidade de transformar um determinado ativo, um determinado investimento em dinheiro. Por exemplo, é muito fácil transformar o dinheiro da caderneta de poupança em espécie, em dinheiro. É fácil, né? Ou seja, a caderneta de poupança é um ativo muito líquido. Um outro exemplo é o maquinário de uma empresa. É fácil vender o maquinário de uma empresa? Não. É difícil. E é por isso que a gente diz que um maquinário pesado de uma empresa é um ativo de baixa liquidez. E na verdade é difícil a gente encontrar as 3 características anteriores boas num só investimento, ou melhor, é até impossível. Muito bem, o que você tem que entender aqui é que nesse tripé de rentabilidade, risco e liquidez, você só pode ter 2 coisas boas e naturalmente a terceira ela não vai ser tão boa assim. Ou seja, se você tem alta liquidez e alta rentabilidade, você vai ter algum risco ou quem sabe até um alto risco. Agora, se você tem baixo risco e grande rentabilidade, você vai ter baixa liquidez. E é sempre assim. Entenda sempre o risco, a rentabilidade e a liquidez dos seus investimentos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não sabe que isso aqui é uma playlist da Jornada do Investidor, 80 aulas, volte nas outras aulas, procure a nossa playlist.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, fazer aquela coisa toda, de se inscrever no nosso canal e apertar na sineta para que você seja avisado de todos os nossos próximos vídeos. Até a próxima!